Muito bem, a gravação iniciada. A aula passada nós vimos o método do fator integrante, que nada mais é do que achar um fator, que é uma função de t, né, uma função da qual a equação é dependente, para conseguir fazer a derivada de uma multiplicação. Esse aqui nós chamávamos de mi, né? E fazíamos uso da regra que a derivada de mi dt, eu vou suprimir o que é do tempo, é óbvio que é do tempo, vezes y, né, era igual a mi y' mais mi' y. Por quê? Porque as equações diferenciais, elas são dadas tradicionalmente da forma y mais alguma funçãozinha dt, eu posso chamar ela de f, né? Claro que y' é dt também, vezes y, igual a uma função g dt. Se eu multiplicar por mi dos dois lados, ela não muda, né? Então a sacada foi essa. Você multiplicou por mi dos dois lados. Daí do lado mais à esquerda ficou assim, mi y', que é o mesmo jeitão que está aqui, né? E obviamente do lado de cá vai ficar mi' y, né? Vai ficar mi f y igual a g vezes mi. E este cara aqui é o mi'. Bom, se eu conheço o mi', eu integro, eu acabo por descobrir o mi, né? E aí eu sei esse cara aqui, né, que é o que eu tenho aqui. Passo para o outro lado, faço a integral, depois passo esse cara aqui, né, dividindo, e tenho a minha solução. Essa solução aqui é um espaço vetorial de soluções, e que para eu particularizar ela, eu tenho que conhecer o valor dessa constante, né? E essa constante eu só consigo determinar se for me passado um ponto da curva. Obviamente não vai ser me passado um ponto da curva em t igual a zero, né? Por quê? Porque em t igual a zero, essa equação diferencial não é nem definida. Eu posso escolher qualquer outro ponto, né? Eu tenho que ter o t e o y em qualquer outro ponto, menos em t igual a zero, e aí eu determino o valor de c. Eu fiz aqui ao lado várias curvas, né, para vários c's. Cada c eu encontro para uma condição que foi me dada. Eu poderia, por exemplo, ter dito que y de 1 é igual a zero. Y de 1 é igual a zero. Tá? Então, simplesmente eu faria assim, 0 é igual a 1 ao quadrado mais c dividido por 1 ao quadrado, e descobriria que c vale menos 1. Só isso, né? Não tem maiores segredos. Eu gostaria agora de fazer esse gráfico aqui ao lado com vocês, para nós começarmos a ter um pouco de habilidade com a geração desses gráficos, porque esses gráficos, eles são a solução. E quando nós não conseguimos encontrar a solução, pelo menos nós conseguimos ver essas setas, que são uma tendência de solução. Então, vamos lá. Tenho que dar uma decorada aqui nessa equação, né? Eu vou puxar ela aqui para o lado, para eu poder enxergá-la. Vou abrir o MATLAB. Fazer um arquivo novo. Sempre com aqueles bons hábitos iniciais, né? Clear var, CLC. Agora eu inicio definindo a minha equação diferencial. Eu
eu vou escrevê-la aqui. Vou colocar no formato LaTeX, que é mais fácil. Depois a gente já tem esse arquivinho aqui preparadinho. Aqui, ó. Então, a nossa equação é y' igual a 2 sobre t, y, igual não, mais, igual a 4t. Esta é a equação. Este meu editor, ele converte para o LaTeX, né? Só colocar aqui, ó. Converte para o LaTeX, Ctrl C, Ctrl V, né? Já apareceu aqui, ok, já está aqui a equação. É com esta equação que eu vou trabalhar. Vou mudar, né? Aperto Ctrl E, ele volta para o estilo de programação. E agora eu vou chamar de derivada. Derivada é uma função do t e do y. Uma vez que a derivada vai ser 4t menos 2 sobre t vezes y. Então, vai ser 4 vezes t menos 2 dividido por t vezes y. Eu vou definir agora o tempo, né, de acordo, para fazer um gráfico igual, né, de menos 3 a 3 e o y de menos 2 a 6. Tempo aqui que eu vou chamar de tt, outro valor, né, igual a int space, menos 3 a 3. E vou colocar uns 30 pontos. Talvez seja demais, mas vou deixar 30. Y igual a linspace de menos 2 até 6. Vou colocar uns 30 pontos também. Veja que se eu fosse fazer um gráfico só desse t e desse y, eu não acharia os pontos de todas as setas. Querem ver? Ó? Vou fazer aqui scatter x, vírgula, y. Isso aqui é importantíssimo. Claro que scatter é TT, não é XX. Eu apenas fiz essa reta, né? E eu quero preencher tudo isso daqui. Tá? Isso é bastante claro. Tá? Se eu tirar esses pontos e vírgulas, né? Ele fez o gráfico de T por Y. Né? Só que eu tenho que ter uma matriz se eu quero preencher tudo. E para criar essa matriz existe um comando pronto já no MATLAB. Comando mesh grid. Como é maiúsculo, né, eu até vou deixar apenas uma letra. Ele até já me sugeriu. T, que mania de colocar X. E agora eu vou fazer o scatter de T e de Y. Tá. Vou ver se no 2020 ele já resolveu um probleminha aqui que tinha nas versões antigas, ele tem. Tá? Aqui é importante você colocar 2 pontos. E 2 pontos para funcionar. Tá? Continua com esse mesmo bugzinho. Agora eu tenho, né, todos os pontos onde eu quero que as setas nasçam. Né? Eu quero que as setas nasçam em todos os pontinhos aí. Bom, feito isso,
Agora eu posso calcular a inclinação das setas, né? Lembre-se que a inclinação é a derivada, e a derivada depende do tempo e do y, né? O y, seja lá o que for que a gente está medindo. Eu vou chamar aqui de dd igual a d do tempo e do y. Aí eu calculo todas as derivadas. Na verdade, eu vou colocar esse maiúsculo, né? Isso que seria inteligente, colocar todos os pontos. E aqui eu não posso chamar de d maiúsculo, porque eu já chamei essa função de d maiúsculo, né? Talvez fosse inteligente eu chamar ela de d minúsculo. E agora aqui eu vou chamar de d maiúsculo, esses valores numéricos. Se tudo correr bem, né? Ele disse que eu tive problemas com dimensões, é porque aqui eu vou fazer 2 dividido por t, eu tenho que botar ponto, né? E aqui ponto vezes também. Aqui não precisa porque é um escalar, mas se colocar não vai fazer mal algum. Agora sim, calculo o x, y e o d. Né? Ponto e vírgula aqui para não aparecer tudo isso aí. Calculei o valor da derivada e o valor é correspondente ao ângulo, né? A seta tem comprimento 1, tá? A seta tem comprimento unitário, é o ângulo dela que vai me dar a inclinação. E o ângulo é o arco tangente. Então, vou chamar aqui de ângulo é igual a arco tangente, né? A tan de D. E a seta, para ela ter uma inclinação, ela tem uma parte em x e uma parte em y. A parte em x é o cosseno. Então, eu vou escrever aqui a parte em x da seta, que eu vou chamar de u igual ao cosseno do ângulo. V é igual ao seno do ângulo. Agora eu posso fazer o quiver, que são todas as setinhas, né, nos pontos T e Y, comprimentos U e V. Agora eu já vejo todo o comportamento vetorial da minha solução. Eu vou deixar esse gráfico um pouco mais apertado com o comando axis, né, um pouco mais justo. Right. Eu já consigo ver algo bastante parecido com a minha solução. Na verdade, nem me pareceu tão parecido, né? Vamos ver se a gente acertou tudo. É 4t ao quadrado. E eu coloquei 4t. Então, vamos consertar em 2 lugares aqui, que não tem nada a ver, que é só para aparecer. 4t ao quadrado. E aqui é 4t, aqui eu tenho que colocar ponto elevado ao quadrado. Tá? Agora já apareceu, né, já ficou mais parecidinho com o que nós temos aqui, ó. Bem mais parecido. Bom, vamos colocar mais umas frescurinhas aqui. Frescurinhas não, né? Grid on, xlabel. Vamos colocar aqui T, ylabel Y. Já ficou bem mais legal. 30 setas talvez sejam demais, né? Nós vamos reduzir esse número aqui para 20. 20 vai ficar melhor de visualizar, muito melhor eu achei de visualizar com 20 setas do que com 30. Agora, nós vamos adicionar as soluções para várias constantes. Poderemos adicionar a solução apenas para aquela constante igual a 1, que nós calculamos aqui, daí ficaria a solução t quadrado mais 1 sobre t quadrado. Né? Eu vou colocar c. Vou começar aqui com c igual a 1.
ou podemos fazer para várias soluções, né? Para C igual a menos 3. Variando de 1 em 1 até 3, né? Vá fazendo as várias soluções. Né? O que eu quero que faça? Que diga que y, né, eu vou colocar uma outra letra, vou colocar y solução igual a t quadrado, porque eu vou ter que colocar todos os valores de t que eu determinei, na verdade é tt, né, que são os valores que eu determinei, mais o c dividido, ponto dividido, porque vai ser divisão de matriz, por t quadrado. Então, aqui já está ponto também. E aí eu vou fazer o gráfico, né? Plot t, vírgula, y, solução. Mas para ele fazer o gráfico no mesmo, depois que eu fiz o quiver, eu vou ter que colocar um hold on. E depois que eu terminar tudo, eu vou colocar aqui um hold off. Executemos. Aqui, essa solução aqui, ela ficou um tanto feia, porque ela foi até lá perto do infinito. Né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse gráfico vá no máximo até 6, limitando o eixo. Então, posso já colocar antes de tudo aqui, y_limit. Nós queremos que ele vá de menos 2 até 6. Agora sim, eu tenho o meu gráfico, né, tanto das soluções quanto das setas. Só que ficou meio quadradão. Talvez eu faça esse tempo aqui independente do tempo das setas. Então, eu venho aqui, vou copiar esse cara, esse TT, e vou colocar ele aqui embaixo. Ó. Eu vou fazer ele de menos 3 a 3, sim, mas eu vou colocar 2.000 pontos ao invés de 20. Vou sobrescrever ele, né? Porque eu só vou fazer essas contas com esse T depois. Pronto, agora eles ficaram bem suaves, né? Ficaram linhas bem bonitas. Aí, e eu tenho as soluções, né, para os vários Cs. Esse código aqui é bem tranquilo, tá? Eu vou colar ele aqui no Teams, tá? Vou apagar essa equação, que daí eu consigo colocar tudo de uma vez. Tá, eu já vou te responder essa aí, Luiz Eduardo. Eu nem sempre eu consigo ver aqui o que está escrito no... Não é que eu não consigo ver, nem sempre eu olho o que está escrito ali no chat. Vamos lá. Eu vou criar uma nova variável aqui. Ó. Primeiro eu vou limpar tudo. Clear vars. Limpar tudo. Agora eu vou criar uma variável. A. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? A vai ser essa matriz aí. Eu vou fazer A ao quadrado. A ao quadrado é a multiplicação da matriz A pela matriz A, que é diferente de A ponto ao quadrado. Né? A ponto ao quadrado vai pegar cada elemento e elevar ao quadrado. Normalmente é o que a gente quer. Né? Mais um exemplo. Tá? Mais um exemplo para ficar mais claro. Eu vou
Vou pegar agora x igual a 1, 2, que seja 11 mesmo. Tá? E vou dizer que y igual a 4, 5, 6. Ele nem aceita esse x vezes y, ó. Não faz o menor sentido, porque eu não posso multiplicar essa matriz por essa, como se fossem matrizes. Agora, eu posso multiplicar elemento a elemento se eu fizer assim. Agora ele fez 11 vezes 4, 2 vezes 5 e 3 vezes 6. Luiz Bevilacqua, tranquilinho isso aí? Beleza, beleza. Bom, então, imagina. Vamos voltar ao nosso PowerPoint. Nós aprendemos um pouquinho de MATLAB, o que é importante para visualização. É claro que o MATLAB resolve também, não todas as equações por via analítica, mas muitas. Né? Muito bem, aqui também está o código, né? Um outro código para fazer a mesma coisa. Com o mesmo for, de -3 a 3. E aqui nós temos uma equação bem sem vergonha, apesar de parecer fácil. Né? Porque o sujeito olha para ela, pensa, eu vou botar um mi que multiplica aqui e um mi que multiplica lá. Eu vou encontrar o mi, vou fazer a jogadinha, né? Agora, o problema todo aqui é que este mi me gerou um problemão, tá? Por conta desse E na t ao quadrado sobre 4. Tá? E esse mi aqui, ele não está legal, ele aqui só aparece t quadrado sobre 4, então nós vamos fazer de novo. Né? Nós temos mi y' mais mi t sobre 2 igual a 1 vezes mi. Aqui é milinha. Tá? Ali é mi mesmo. Deixa eu apagar. Vou fazer de novo. Se eu multiplicar a equação por mi dos dois lados, vou pegar essa equação e vou multiplicar essa aqui de baixo, né? Porque daí eu dividi primeiro tudo por 2. Então, eu vou ter mi y' mais mi t sobre 2 y igual a mi. Né? E eu sei que esse segundo termo é igual a milinha, por conta daquela regra da multiplicação. Eu sei, então, que milinha é igual a mi t sobre 2. Esse mi eu vou tirar ele para cá e jogar ele para o outro lado. Beleza. Agora eu tenho que resolver essa equação diferencial. Tá? Qual que é o valor de mi, né, que dividido a derivada por ele mesmo de t sobre 2? Bom, aqui você sabe que milinha sobre mi é a derivada com relação a t do ln de mi dt, igual a t sobre 2. Daí você passa o dt para o lado de lá, você vai ficar com o diferencial do ln de mi, né? Não vou colocar dt mais, a gente sabe que é dt, igual a 1/2 dt vezes dt. Aí você faz a integral dos dois lados, né? Corta a integral com o diferencial, vai ficar com ln de mi é igual a 1/2 de t quadrado sobre 2, mais uma constante. Agora, é elevado nos dois lados, né? Vem para cá, mi vai ser igual a E elevado na t quadrado sobre 4 mais c.
que é igual a E na C vezes E na T quadrado sobre 4, né? Esse E na C pode virar um outro C. Né? E esse C nós podemos abstrair porque ele vai cortar, né, C com C dos dois lados da equação. Tá? Então, este μ não é T quadrado sobre 4, este μ é E na T quadrado sobre 4, que ele veio parar aqui e ele veio parar aqui. E tudo parece mesmo assim tão simples. O problema é que eu não sei quanto que é a integral de E na T quadrado. Nem eu e ninguém sabe. Não existe nada que derivado de E na T quadrado. Tá? E para ter essa certeza, eu vou fazer isso. Vou vir aqui, Ctrl Shift I, vou escrever E elevado na x quadrado de x. Olha que coisa feia, né? O que é esse ERF? ERF com número complexo. O ERF é a própria definição da função erro ou também da função E na x quadrado. Não ajudou em nada. Tá? Não tem nada que derivado, não existe essa antiderivada. Se não existe essa antiderivada, eu deixo ela representada como integral mesmo. Deixa assim, né? E passa esse cara dividindo ou multiplicando com o expoente negativo. Tá? E esta é a solução, não tenho o que fazer. Eu tenho que aplicar um método numérico para resolver essa integral. Tá? Vocês vão aprender cálculo numérico na quinta fase, né, que existem métodos numéricos que resolvem essa integral, mas não tem método analítico para resolvê-la. Existem métodos numéricos para resolver equação diferencial, né, mesmo porque existe uma gama de equações diferenciais que não tem jeito, não tem método analítico que resolva. E o computador, de um modo geral, só sabe trabalhar com método numérico. Só que se o cara não sabe o analítico, não vai entender o numérico. Por isso que nós aprendemos os dois métodos. Então, se eu aplicar algum método numérico, eu vou encontrar umas dessas soluções. Mas se eu não tenho conhecimento de método numérico, pelo menos eu posso ter uma ideia da solução. Só pelas setinhas, é o que nós vamos fazer agora. Primeiro eu vou consertar isso aqui, ó. Mi é igual a E na T quadrado sobre 4. Então, E elevado na T quadrado sobre 4. Ah, não quis saber esse danado. É na T quadrado. Vamos ver o que ele faz. T quadrado, beleza. Equação, fração. Vocês já vão ter lá no Moodle isso aqui corrigido daí. Bom, vamos supor que eu não conheça método numérico ainda e eu quero ter uma ideia da solução. Às vezes só isso já é suficiente. Vou puxar o MATLAB para cá de novo. Uhum. Eu não vou usar agora o Live Script, que é o no telão, né? Vou fazer aqui no modo mais raiz agora. Vou usar o script normal. Tá? Só que para usar o script normal, ele vai querer que salve primeiro. Primeiro, ou quando for executar, eu vou chamar aqui só de ideia da solução. E não pode ter espaço, nem acento.
Vou deixar salvo lá na nossa pastinha que eu já compartilhei com vocês. Ideia da solução. De novo, clear vars, igualzinho o outro, colocar um CLC. Aqui eu posso me dar o direito de colocar um close all para fechar todas as janelas, no outro eu não posso colocar. Vou colocar aqui a função derivada, né? Então, derivada, vou chamar agora sim, derivada é igual, ela é uma função do tempo e do y. Então, t e y, que é 1 menos t sobre 2, t, vou colocar vezes y sobre 2. Se eu vou trazer a apresentação para cá, ó. Então, vocês percebem que o y' é 1 menos t vezes y sobre 2. Eu passei para o outro lado. Eu vou usar uma gama em t e y aqui, ó, em t que varia de 0 a 6 e em y que varia de menos 3 a 3. Tá? TT de 0 a 6. 0 até 6, só vou fazer a seta, né, em 20. y igual a linspace também, de menos 3 a 3, também em 20. Tenho que não se esquecer de fazer o mesh grid, para fazer todo o plano, t, y, igual a mesh grid, tt, y. Não custa nada você executar para ver se tem algum erro, né? Ele vai pedir para... Agora ele pede até para mudar a pasta aqui, o caminho, né? Bom, mandar mudar para onde eu salvei. Não deu erro nenhum. Também não fez nada, claro, a gente não mandou ele fazer gráfico nenhum. Agora eu vou querer fazer calcular as inclinações, que são as derivadas. Então, eu vou chamar de D, né, de inclinação, é igual a deriv, a função deriv, que eu calculei, substituindo todos os t's e todos os y's do plano. O u, né, a parte em x do vetor, vai ser o cosseno desse ângulo, o cosseno do arco tangente de D. Já fiz um pouquinho mais rapidinho, né? E o v é o seno, porque é a parte em y. E agora eu já posso fazer quiver em todos os pontos t, y e os comprimentos u e v desses vetorzinhos. E eu gosto muito desse axis tight quando eu faço o gráfico com quiver. Vamos lá? Ele já disse que eu escrevi errado axis, né? Ele já disse que eu escrevi mais alguma coisa errado. Talvez aqui o H e o T sejam... Eu tenho problema com H e o T na... agora não deu mais problema. E apareceu aqui essa figurinha aqui, ó. Com essa figurinha, eu já consigo ter uma ideia de que a solução vai convergir para cá, ó, para esse valor. Eu não sei a solução, né? Mas eu sei que não importa onde ela comece, ela vai tender para esse valor aqui, ó.
Eu até poderia fazer ela durante mais tempo, né? Então vou fazer ela, em vez de 6 segundos, quem sabe eu faça 20 segundos. Opa. E aqui apareceu a minha solução, né? Também indicando uma convergência. Eu vou ter que dar um zoom aqui, porque uma seta está se botando em cima da outra, né? Dá um zoom para ver. Ficou ruim de ver essa convergência, porque as setas ficaram muito grandes, né? Talvez eu devesse ter colocado mais setas. Se eu fiz até 20, talvez eu tivesse que ter colocado aqui mais pontos, né? Que eu colocasse, em vez de 20, eu colocasse sei lá, uns 100 pontos. Agora ficou melhor de ver a convergência. Eu estou vendo que essas setas todas tendem a convergir aqui, ó. Antes a seta estava muito grande, então essa seta que apontava passava reto para lá. Aí daí parecia que elas se cruzavam. Mas aqui ficou mais claro de enxergar que não importe onde comece, ele vai entender essa solução. E é de fato o que a solução numérica nos apresenta. Se eu resolver a equação diferencial por algum método numérico, eu vou encontrar, dependendo da condição inicial, essas soluções, né? Que quando y0 igual a 1, ela segue essa condição aqui. E como eu resolvo por método numérico, né? Tá aqui no cantinho, tá? Se alguém tiver curiosidade, né? Usa esse comando aqui, OD45. É um dos comandos a ser usado, né? Primeiro você define a equação das derivadas, né, que é esse eqn aqui. E depois você usa OD45, eqn de 0 até 6, que é o tempo que você quer, o valor inicial. Né, aqui eu fiz vários valores iniciais, variando de -3 até 3. Né, e as opções que nós queremos, né? Aqui eu escolhi uma opção que é isso é opcional, você não precisa colocar já de cara, tá? Ele vai resolver numa boa sem esse opt, fecha aqui. Tá? E daí faz o gráfico, né, da solução, né, que você criou. Bom, e por que isso o método numérico faz? Por que aprender campos da solução, né? Essas inclinações todas? Porque o método numérico ele está sujeito a vários erros. O principal é do usuário, né? Você, por exemplo, aqui eu coloquei o máximo passo de simulação, mas qual que é o máximo passo de simulação? Bota o menor possível. O problema de você colocar ele muito pequeno é que o computador começa a errar também, porque ele tem limite de precisão. E o problema de você colocar muito grande é que vai errar por motivos óbvios também. Então, as soluções numéricas, elas são boas, elas são fundamentais, mas sem ter uma ideia da solução, você pode estar criando uma bomba relógio. É importante saber para onde vai tender a solução para saber se a tua solução numérica é coerente. Soluções numéricas são usadas o tempo todo pela dificuldade de se resolver equações diferenciais de modo analítico. Algumas equações diferenciais, né, como essa aqui, que parece bastante simples, ó. Ela é tão simples que ela é separável. Né? Separável quer dizer, você joga y tudo com dy, x com dx, né? E passa a integral dos dois lados, né? Só joga esse para cá e resolve. De fato, é muito simples. O problema é que eu não consigo isolar o y aqui. Agora eu cheguei num exemplo nem de equações diferenciais, é um exemplo de uma dificuldade de álgebra. E aí, como você vai fazer o gráfico de algo? Você pode até descobrir o C numa boa, né? Vamos supor aqui que você diga que
Você não pode escolher o y igual a 1, mas tudo bem, y igual a 0, pode. Vamos dizer que y de 0 igual a 0. Tá? Essa é uma condição inicial. Como é que eu descubro C? Você vai dizer que 0 menos 0 igual a 0, mas se C igual a 0, fica bem fácil. Fica bem fácil. Beleza, mas mesmo que C seja igual a 0, você não consegue isolar y aqui de maneira fácil, né? Pode até colocar em evidência, tal, mas não, meu amigo, não é fácil. Mesmo assim, nós podemos gerar, né, mesmo sem isolar, nós podemos gerar o campo vetorial das soluções, né, que são todas essas setinhas pequenininhas aqui, daí você já tem uma ideia da solução. E também os programas feitos o MATLAB, eles geram gráficos de funções implícitas também. Eu vou fazer o gráfico dessa função implícita. Por que não? Eu vou fazer o gráfico dessa função implícita e também dos campos vetoriais, tá? Vamos fazer esses dois agora. Isso é fundamental para sentir o que é uma equação diferencial. Não adianta fazer conta, fazer conta, fazer conta e não saber o que está fazendo. Agora eu vou partir para nutelagem de novo, vou vir para esse live script. Eu acho que ele até é mais didático, né? Mas de vez em quando a gente sai da nutelagem para saber que existe vida fora da nutelagem também. Então, clear vars CLC, sempre é um ótimo hábito de programação. Aqui eu vou definir a minha derivada. Não preciso voltar à apresentação, vocês vão acreditar em mim que a derivada de x e de y, não é assim que eu escrevo, arroba, sempre assim, arroba x, vírgula, y. Essa é a sintaxe. É igual a x quadrado dividido por 1 menos y quadrado, entre parênteses. Eu, apesar de ser um falador quanto à nutelagem, eu curto uma nutelagem também, tá? Então, eu vou ensinar uma nutelagem agora para vocês. Você pode fazer assim, ó. Olha a nutelagem aqui, ó. Sims x de x. E ainda vamos colocar aqui, ó, a derivada, né? Derivada. Pode ser assim, só assim, não precisa nem colocar y, só assim. Se bem que seria melhor fazer assim, ó. Só isso, não precisa nem a outra. Agora você vai dizer que a derivada é igual a, ó, nutelagem, x quadrado dividido por 1 menos y, que é y de x, não preciso escrever, y quadrado. Se eu mandar executar até aqui, ele já vai mostrar isso aqui num formato bonitinho. Olha, por isso que eu chamo nutelagem, porque é bonito, né? É bonito. Esse menos aqui apareceu por conta que ele inverteu esses dois, né? E você pode copiar isso aqui como LaTeX, né? Ou pode copiar isso aqui como esse matml para jogar no Word também, que também funciona. Hoje o LaTeX também já funciona no Word, né? Então, fica bom, se você quer. Vamos copiar isso aqui, ó. Vamos copiar como LaTeX mesmo. Né? E na nossa nutelagem aqui, vamos ao Word, que é um excelente, né? Fala mal do Word, porque tem boca, mas o Word é excelente. Cliquei na equação, clico no LaTeX, tá? E agora eu vou colar. Está colado tudo aquilo lá. Venho em converter profissional, atual profissional. Está aqui a equaçãozinha, ó, que coisa mais linda. Né? Sem estresse. Isso é muito bom. E agora eu vou dizer que derivada
é só porque ele faz as contas mais rápidas assim, tá? MATLAB function de D. Deriv, né? Faltou o I aqui, mas não é esse o problema, né? Ele está dizendo que y, o problema é que nós definimos como y de x aqui. Por isso que ele deu esse probleminha. Deixa só como y que vai dar certo. Agora, ó, ele já fez aquele arroba lá que a gente queria. Fica bem legal, né? Bom, nós queremos plotar o campo de soluções de menos 4 a 4 em x e em y. Então, x igual a linspace, fazer 20 pontos aqui, de menos 4 até 4, 20 pontos. Y é a mesma coisa, né? Nesse caso, eu posso colocar y igual a x porque é a mesma coisa. Não seja tão preguiçoso, porque se você quiser mudar, fica mais fácil você deixar assim. Apesar de, por enquanto, ser a mesma coisa. Não vou chamar de xy para não confundir com esse xy aqui da derivada, e vai confundir, tá? Então, chama de xx e yy. Agora vamos ao mesh grid. X, y igual a mesh grid xx, y. Podemos calcular as inclinações, que são as derivadas. Vou chamar de derivada, né? Igual a função deriv, x, y. U igual ao cosseno do A tangente da derivada, né? E o V é o seno, né? Uma parte em x e uma parte em y com um ângulo. E agora quiver, x, y, u e v. Axis. Agora eu não erro, é? Olha ali, ó, o H no lugar certinho. Ele diz que eu tenho um erro na linha 58 no tamanho de U. Tá? Porque a derivada não é de xx e yy, é do x e do y depois do mesh grid. Agora eu tenho aqui já o formato que vai ter a minha solução. Que não é tão fácil de saber. Esse aqui, se eu ver a linha, fica mais fácil. Tá cheio, como diz um amigo meu, tá cheio de engenheiro de obra feita. Depois que a obra está feita, é fácil de apontar os defeitos. Aqui, sei lá, você começa aqui para onde vai. Será que ele vem para cá? Apesar de ter essas setas ao contrário, parece que ele vem e depois faz isso aqui. Mas e de repente, se ele começa aqui, ele vai para onde? Talvez eu devesse colocar mais setas, sei lá. Vamos colocar aqui pelo menos em Y, porque as que estão me fazendo confusão são as em Y. Vou colocar mais setas para ver se me ajuda. Não me ajudou em nada. Vou colocar 30 ao invés de 50. Isso aqui não está me ajudando lá muito, não. Eu posso mudar a escala também, né? Deixa tudo 20. Posso mudar a escala dessas setas para ver se vai me ajudar alguma coisa. Daí você coloca aqui, ó, Auto Scale. Aí você pode colocar on ou off. Se você colocar off, vai ser um problemão, porque daí ele não vai fazer, ele vai colocar do tamanho que ele quiser. Mas, em contrapartida, nós podemos daí multiplicar aqui, ó. Eu sei que o tamanho dessa seta é 1, que tal
eu colocar uma escalinha aqui, ó, de 0,5. Vou fazer só metade do tamanho em cada um dos dois, em U e V. Daí eu tenho o controle da escala agora, ó. Ficou menor. Eu vou colocar aqui de 0,2. Bom, agora tem cara de que ele vai fazer. Se ele começa aqui, ele vai para lá, vai fazer essa volta. E sabe Deus, ó, uma seta dá de cara para outra. É difícil. Bom, vamos fazer o gráfico da solução, né, para ver se a gente entende isso melhor. Tá? E ver se, de fato, às vezes não tem até um errinho nessas setas. Para fazer o gráfico de uma solução que não está explícita, né, de uma função que está implícita, nós vamos ter que usar o implicit, f-implicit, alguma coisa assim. Eu vou abrir o navegador e vou digitar aqui, ó, implicit plot MATLAB. Ele vai me dar alguma dica aqui. Normalmente no primeiro ele já dá uma boa dica. Então, f implicit e a função. A gente dá uma olhadinha aqui ó, na função aqui. E me parece não difícil, né? Eu devo até poder selecionar um intervalo, como ele disse aqui, ó. Acho que essa aqui é a melhor técnica. Então, eu vou copiar isto, eu venho para cá, né? Dou um hold on no antigo, hold on, porque eu quero gravar em cima. O F eu já tenho definido, que é o derive, então vou apagar. Vou colocar no lugar do F aqui o derive. Eu quero em x e em y em intervalo de -4 até 4, de -4 até 4, de -4 até 4. Na verdade, eu não quero o gráfico do derive, né? Eu quero outro gráfico aqui, eu viajei. Eu quero o gráfico, vamos pegar aqui o PowerPoint, eu quero o gráfico de 3y menos y ao cubo igual a x ao cubo mais, eu vou colocar c igual a 0. Então, vai ser 3y menos y ao cubo menos x ao cubo. Então, meu irmão, de novo, f igual, né? Vou copiar tudo, só dar um Ctrl V aqui, ó. F igual a 3y menos y ao cubo menos x ao cubo, de -4 até 4. De -4 até 4, de -4 até 4. E agora aqui embaixo, hold off. Vamos colocar uma gradezinha ainda para ficar melhor, grid on. Ele reclamou do que aqui? Faltou uma vírgula. 4 menos 4 dá 0, né? Foi o que ele me falou. Agora eu fiz o gráfico, né, para quando C igual a 0. Talvez eu devesse fazer esse gráfico para vários Cs. Isso aqui está ainda um pouco confuso, eu vou fazer para vários Cs. Então, 3y menos y ao cubo menos C. Vou fazer aqui, ó. Menos C. Eu vou... Então, essa função é dependente de x, y e C. Não, deixa x, y só. E aí eu vou fazer um for aqui. For C igual a -3 até 3, de novo, né? Variando de 1 em 1 até 3. É para fazer este gráfico aqui.
este gráfico aqui. Essas inteligências aqui que me matam. Pronto. Aqui é Ent. Vamos lá. Agora eu fiz vários gráficos. Veja que louco que deu essa solução. Ela é parecida com aquilo que a gente tem lá no PowerPoint? Me parece que não. Me parece que não. Me parece que esse gráfico aqui é de outra solução e não dessa que deu. Esse gráfico aqui me parece que não é dessa resposta aí, não. Vou até apagar. Esse é um print screen do livro, tá? E eu vou copiar esse que nós acabamos de fazer. Eu boto mais fé nesse nosso gráfico aqui. Esse faz mais sentido se eu seguir a seta, né? Olha aqui, ó. Ele vem de acordo com as inclinações. Faz muito mais sentido. Vamos copiar ele e colocar lá na... olha aqui, ó, eu externei ele. Agora eu venho aqui, ó, editar, copiar. E coloco ele aqui no nosso PowerPoint. Vou colocar também o programinha. Claro que eu vou deixar ele com uma fonte bem pequenininha aqui. Para quem quiser copiar, poder copiar numa boa depois. Não precisa nem ser tão pequena. Pronto. Se alguém quiser copiar o programinha, está ali do lado. Essas são as soluções para os vários valores de C. Não imagino nada, algo físico, né, que represente esse comportamento, mas é a solução dessa equação diferencial. O que acontece? Ó? Aqui, a função ela tem derivada infinita. Então, tudo bem ela vir até aqui e parar. Tudo bem ela subir até aqui e parar, porque aqui a derivada é infinita. Tudo bem ela ela sair daqui para lá ou sair daqui para cá, porque aqui também ela tem derivada infinita. Então, eu não posso nem explicitar mesmo essa função. Se eu explicitar, eu vou ter pelo menos 3 funções, né? Eu tenho uma função que sai daqui e vem para cá, ela pode vir para cá, né? E ainda ela pode sair daqui também. Né? A função tem que ser dividida em 3 partes. Né? Não é moleza. Não é moleza. Vamos agora à solução de mais uma, né? Que é a solução desta equação diferencial aqui. Essa aqui também parece, olhando para ela, ela parece muito inofensiva. Você joga tudo que tem y para o lado de lá, né? Esse de x joga para o lado de cá, ela é separável, né? Tudo que é y com dy, tudo que é x com dx, né? Integra dos dois lados, e você vai chegar nessa equação de segundo grau, que não é tão difícil. Né? Aqui eu tenho o y ao quadrado, né? Que multiplica o número 1, o y, e um termo independente de y. Se eu aplicar a Bhaskara, né, eu consigo achar o y' e o y duas linhas. Então, aqui, ó,
eu tenho a função implícita aqui e a função explícita aqui. Só que aqui eu tenho duas funções, né? A de cima com o mais e a com o menos. Muito bem, se eu pegar a solução implícita e considerar essa condição inicial, né, eu vou encontrar o valor de C. Tranquilo, y de 0 igual a 1, né, coloca 0 no lugar do x. Né, você tem aqui, coloca 0, né, 0, 0, 0. Né, e coloca menos 1 no lugar do y, você encontra C. Pronto, esta é a solução implícita. Agora, se eu pegasse a solução explícita, né, e colocasse menos 1 para y, que é o caso, né, porque y0 igual y de 0 igual a menos 1, essa é a condição inicial. Se eu coloco menos 1, e eu vejo aqui, ó, x igual a 0. Corta, corta, corta. Eu vou ficar com 1 mais ou menos raiz de c igual a 0. Se eu jogo esse para o lado de lá, vai ficar menos 2. Menos 2 igual a mais ou menos raiz de c. Elevo ao quadrado dos dois lados. C igual a 4. Até aí, nada de novo. Substituo o C igual a 4. Eu tenho que tomar o cuidado que este Y, ele só vai valer para os X, tais que esses valores esses valores têm que dar maior do que 0. Tá? Isso é óbvio, né? Bom, vamos às soluções. A solução que carrega o menos é essa solução aqui, ó. A solução que carrega o mais é essa solução aqui de cima. Por isso que tem o y' e o y duas linhas. Ou você pode fazer direto o gráfico dessa solução implícita também no MATLAB. Mas aqui onde a derivada é 90 graus, eu tenho um problema seríssimo. Tá? Este ponto aqui é o ponto menos 2 para x e 1 para y. Por que esse vem a ser um ponto seríssimo? Tá? Porque neste ponto, você não sabe se a solução vai para o lado de cá ou vai para o lado de lá. E esta seriedade a gente percebe aqui, ó. O y desta equação diferencial, ele tem que, eu não posso dar alguma condição em y igual a 1. Em y igual a 1 eu tenho um problemaço. Tá? Em y igual a 1 eu tenho um problemaço, não só para o x igual a 2. Para todo y igual a 1, eu tenho um problemaço, porque eu não sei se eu vou para a solução de lá ou para a solução de baixo. Jamais uma condição inicial pode ser dada aqui, porque eu não tenho garantia da minha solução. Eu tenho duas soluções. Ela pode ir para um lado, como pode ir para o outro. E eu já posso adivinhar que eu tenho um pepino de várias soluções, quando na equação, ó, essa é a equação diferencial, eu não fiz nada ainda, eu tenho um zero no denominador. Se existe uma possibilidade de zero no denominador, eu sei que y igual a 1 é um pepino. Y igual a 1 é um pepino. Um pepino é o que em equações diferenciais? É o não garantir a solução. Se eu der o y igual a 1, né, não importa o x, mas se o y vale 1 como condição de contorno ou condição inicial, eu não garanto que a equação, que a solução vai para esse lado. Ela pode ir para dois lados ou para mais lados. Às vezes eu quero criar
energia atômica para o bem e crio uma bomba atômica, porque ela pode ir para qualquer um dos dois lados. Então é importantíssimo, nem que eu não saiba resolver a equação diferencial, mas é importantíssimo, antes mesmo de eu resolver, que eu tenho um pepinão aqui nesse denominador. Mesmo que eu não resolva, eu já tenho que saber de antemão que eu tenho um pepinão ali. Vamos fazer esse gráfico, vai ser uma tarefa que eu vou deixar no MATLAB, né, para nós fazermos. Então, essa equação diferencial ela vai ser dada no exercício. Vocês devem resolvê-la na mão. Chegar na implícita, chegar na explícita, fazer o gráfico da explícita, das duas funções explícitas e da função implícita. Claro que as duas explícitas é igual a da uma implícita. Então, fazer esse conjunto de gráficos aqui, ó, para várias condições iniciais. Essa vai ser a tarefa que eu vou deixar para ser entregue até a próxima aula. Dúvida até aqui, meus caros? Gustavo, Gabriela, Milena, Ana, Beatriz, Pacheco, Maiara. Não, mas terei é boa, Luiz. Então tá bom. Meus caros, a aula hoje termina por aqui, né? Eu vou já colocar, assim que eu conseguir baixar ela, eu vou colocar ela no Moodle e coloco a tarefa lá também. Qualquer dúvida, vocês perguntem agora ou perguntem depois, vão perguntando aqui no Teams, e se a coisa for um pouco mais desesperadora, aí vocês podem pedir no WhatsApp também, tá bom? Um abração para todos aí, um excelente final de semana, que vocês também descansem, né? E até a próxima aula. Tchau, tchau.